Hoje é dia 5 de março, você está ouvindo o programa Ideia de Impacto, direto da Rádio Geek. Se você quiser acompanhar nossa programação ao longo do dia, é só conectar na radiogeek.com.br. Também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, no Insta, no Face e no Twitter, no @radiogeekbr. Se você quiser ver a cara dessa voz sexy que vos fala, basta acessar o nosso canal no YouTube e acompanhar todos os programas por lá. Hoje nós vamos falar sobre educação financeira, o papel da educação financeira para os pequenos e microempresários e empreendedores no Brasil. Vamos passar alguns dados e eu estou acompanhado de um especialista no assunto, um grande amigo, Elvio Fernandes, que é o fundador e o criador do Doutor Orçamento. Depois, no final do programa, tem uma outra surpresinha que eu vou contar para vocês, mas a gente vai estar batendo um papo super interessante com a melhor pessoa que eu conheço para tratar desse assunto. Tudo bem, Elvio? Tudo bem, boa tarde os web espectadores, né? Aqui é a Transmídia, se pode ser para todas as formas de assistir e ouvir a rádio. Bom, vamos passar um panorama aí desse contexto do que a gente chama de pequenos e micro negócios no Brasil, para entender quais são os desafios, quais são as oportunidades e por que, afinal de contas, a gente fala tanto e ouve falar tanto da educação financeira, como pode ajudar as famílias, as pessoas, as empresas a caminharem. O Brasil hoje em dia tem 12 milhões e meio de microempreendedores, o que entra tanto no regime da MEI, dos microempreendedores individuais, mas também da Simples Nacional. A previsão, apesar de todo o contexto de crise ou de dificuldades e desafios que o país tem, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é que até 2022 esse número suba para quase 18 milhões de pessoas que montam os seus negócios, os seus pequenos negócios. Para vocês terem uma ideia, isso significa praticamente a criação de 1 milhão de novos empreendimentos por ano, segundo as estimativas do Sebrae. Além disso, os pequenos negócios são responsáveis pela geração de renda de 70% dos brasileiros que estão ocupados e envolvidos no setor privado. Os pequenos negócios representam 98% dos empreendimentos do país. Então, não são as grandes empresas que têm movimentado este Brasil de meu Deus. 51% 51 milhões de brasileiros têm as suas rendas e suas receitas vindas de empreendimentos de pequeno porte. 51 milhões, claro, eu estou considerando quem está na população ativa, quem trabalha. Na geração de empregos e contratação, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 7 meses de 2017, os pequenos negócios foram responsáveis pela criação de quase 330 mil postos de trabalho. Ao mesmo tempo, as médias e grandes empresas acabaram demitindo cerca de 180 mil pessoas. Então, de novo, as pequenas e micro empresas têm sido responsáveis não só por geração de riqueza, mas também por geração de trabalho. Dentro das micro e pequenas empresas, o setor de serviços foi o principal setor responsável pela geração de empregos e ele sozinho gerou cerca de 200 mil contratações com carteira assinada, o que, no contexto atual, é praticamente um milagre. Em termos de PIB, a gente tem um número muito, muito impressionante. O sistema simples de tributação, as empresas, as microempresas que optaram pelo Simples representam cerca de 27% do PIB do Brasil,
e já respondem também por 53% do PIB do setor específico de serviços. Só para fazer um comparativo, elas, no setor de indústrias, elas chegam a mais ou menos a 23%. Então, resumo da ópera. O setor de serviços é o carro-chefe, o setor de indústrias acaba tendo um papel significativo e o de comércio também. Como não podia deixar de ser, os estados mais ricos ou tradicionalmente mais ricos do país são os que concentram o maior número de pequenas e médias empresas. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para o Brasil isso já é um desafio, a gente tem uma tendência de concentração de negócios e empreendimentos em lugares, entre aspas, saturados. A gente tem uma reflexão de caminho de oportunidade, de repente expandir para outras regiões, norte, nordeste, centro-oeste. Se a gente fizer um comparativo com o setor de agronegócio, por exemplo, que movimenta o país e que está levando o país numa situação de riqueza, de uma maneira geral, os estados que são responsáveis pelo setor de agronegócio estão, na verdade, na região do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás. E, obviamente, esse setor não vem sozinho, né? A riqueza que ele gera oportunidades e potencialidades para o serviço, para a indústria e para o comércio dentro dessas cidades e dessas regiões. Mas isso será um assunto específico para um outro programa. Se a gente for dar um zoom para as cidades, a cidade de São Paulo ganha de longe de qualquer cidade brasileira. Só na cidade de São Paulo a gente tem 1,5 milhão de negócios. E só para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda cidade em posição no Brasil, tem 1/3 do número de São Paulo, com aproximadamente 550 mil empreendimentos no Brasil. Como eu já falei para vocês, em termos de atividades, o setor de serviços é o segundo mais importante, com cerca de 37% dos micro e pequenos negócios, seguidos do comércio e depois com a indústria. Dentro do setor de serviços, a grande maioria, 13%, são cabeleireiros. Gente, tem que ter muita cabeça de mulher e de homem para cortar cabelo, pintar unha e fazer pé, mas realmente é uma rede enorme de serviços de cabeleireiro aí no país, desde os bairros mais chiques até as comunidades, as periferias das grandes cidades. Depois dos cabeleireiros, a gente tem as lanchonetes, com 7%, os restaurantes, com 5%, e os chamados bares e similares com 4%. Já o comércio, nas atividades mais comuns no setor de comércio são os mini-mercados, os armazéns, com 8%, a venda de peças automotivas com cerca de 4% dos micro e pequenos negócios, o setor de cosmético com 3%, e do varejo com mais ou menos 2,8%. Por último, a indústria. As atividades mais comuns são as confecções de roupa e fornecimento de alimentos nos domicílios. Juntos, esses dois representam 15% do setor das indústrias. Falando agora um pouco sobre os negócios sociais, os negócios de impacto, só para lembrar quem não vem acompanhando o programa Ideia de Impacto, os negócios sociais ou negócios de impacto são os negócios, as empresas que são criadas, elas têm como fim gerar lucro, gerar dinheiro em cima das suas atividades, mas tem como mote ou como drive, como razão de existir a solução de problemas sociais sentido amplo, né? Sejam econômicos, sociais ou ambientais, na venda de seu produto ou de seu serviço. Num recente mapeamento feito por uma consultoria chamada Pipe, num levantamento com cerca de 579 negócios de impacto no Brasil,
chegou-se à seguinte fotografia: 70% desses negócios são formalizados, 90% deles chegam a ter equipe própria. Essa equipe, na grande maioria, são cerca de 2 a 3 pessoas, né? Só 20% desses negócios têm mais do que 10 pessoas compondo a equipe. 40% dos negócios sociais e de impacto têm menos que 3 anos de existência. E desses 579 negócios mapeados, 20% deles foram fundados por mulheres, 53% por homens, e os demais têm como fundadores tanto homens como mulheres. A concentração se repete, assim como nas micro e pequenas empresas. A concentração dos negócios de impacto se dá basicamente na região sudeste, com 63% desses negócios. Depois a região sul, com 20%, e as demais regiões, o norte e o nordeste, com cerca de 3% e 9%, respectivamente. As áreas focos desses negócios de impacto são educação, tecnologias verdes, desenvolvimento ou apoio à cidadania, o tema de saúde, cidades e, por último, finanças sociais. Então, o tema de gestão de finanças e educação financeira é um tema que é importante para as empresas ou para microempresas tradicionais, mas também é importante para os negócios sociais. Em termos de modelos de negócios, desses negócios de impacto, 52% deles são B2B ou B2C. Pô, agora você me pegou. Tá falando em inglês? Que diabo são essas letras? Calma, não é vitamina, não é venda de remédio, tá? É uma sigla que define qual é o business para o consumidor, do consumidor para o consumidor, e isso dá o desenho do modelo de negócio. O especialista, o Elvio, vai explicar um pouco melhor para nós essas diferenças. Eu não vou estragar a surpresa e nem deixar ele usar da especialidade dele, que não é a minha área, graças a Deus. Por isso que eu tenho bons amigos, eles são mais inteligentes do que eu para falar sobre determinados assuntos. Em termos de monetização, como é que os caras ganham dinheiro? Como é que esses negócios de impacto acabam gerando dinheiro? Como eu já falei, como qualquer empresa, eles têm que gerar lucro e dinheiro, e eles fazem isso. 44% faz através de venda direta única, 43% através de venda direta recorrente e 34% através de um sistema de assinatura. E olha que interessante, desses negócios sociais mapeados pelo Brasil, 79% deles, nesse momento, estão atrás de investidores. Estão buscando dinheiro para alavancar e para impulsionar, para estruturar melhor os seus negócios. Daqueles que chegaram a receber algum tipo de investimento, 11% deles receberam dinheiro de incubadoras ou aceleradoras. O que são incubadoras ou aceleradoras? São organizações, entidades que ajudam esses negócios, as empresas, a estruturarem o seu modelo de negócio, como é que esse negócio vai funcionar, como é que vai ser gerenciado, qual é a estrutura dele, qual é a governança. E depois, uma vez organizado esse modelo, eles ajudam a acelerar o processo, ou seja, vamos botar o carro na rua, vamos encontrar uma maneira de acelerar, de escalonar, de ampliar esse negócio para que ele dê os resultados. 25% recebeu dinheiro do famoso patrocínio, ou seja, através da família ou de amigos. Desses negócios, 35% deles não faturaram, ou seja, são negócios sociais que foram criados, são boas ideias que foram desenhadas ou estão sendo desenhadas e apoiadas, mas até agora não chegaram a faturar na execução, na implantação do seu negócio, tá? E os que chegaram a ter faturamento, 31% deles tiveram um faturamento de cerca de mais ou menos R$100 mil por ano. Os principais desafios dos negócios de impacto e dos negócios em geral é bastante similar, são acesso a investimento e a recursos,
acesso a crédito, linhas de crédito, assim como a gente tem isso para a agricultura, para a indústria pesada ou para grandes indústrias, para o setor automobilístico, enfim, para setores que são chaves para o país. Isso é uma dificuldade muito grande. Falta de uma legislação que fomente esse empreendedorismo de impacto, o empreendedorismo no Brasil. Existe uma dificuldade muito grande de monitorar os resultados dos negócios de impacto e comunicar. Então, tem um desafio de mostrar o resultado financeiro de um negócio de impacto ou de qualquer pequena empresa e mostrar que é saudável, que tem futuro, etc. Mas os negócios de impacto, além deste aspecto, tem um outro aspecto que é... Bom, eu estou dizendo que eu surgi para resolver um problema, para buscar uma solução. Como é que eu estou conseguindo fazer isso? E mostrar esse resultado é desafiador para os próprios criadores. Tem um desafio de comunicação, né? Ou seja, eu posso eventualmente demonstrar o meu impacto, mas como é que eu comunico isso para as outras pessoas, né? Que não estão diretamente ligadas ao negócio, ao modelo. Quando eles perguntaram para esses negócios quais eram os desafios mais urgentes, manja, lâmpada do gênio, faça 3 pedidos, enfim, os desafios amplos são uma coisa. Mas se eles quisessem ajuda imediata para resolver um problema, os principais problemas foram comunicação, estratégias de comunicação para essas organizações, seguidos de uma mentoria, ou seja, um coaching para acompanhar o desenvolvimento, o desenho, a implantação do negócio. 11% e 9%, respectivamente, colocaram como principal desafio, o desafio mais urgente, gestão e estratégia no desenvolvimento do modelo de negócio. Então, mais uma vez, a gente está falando da questão financeira e da questão de gestão como questões chaves para empreendedores, sejam eles tradicionais, sejam eles empreendedores de impacto. Existe um buraco negro para os negócios de impacto no Brasil, que é justamente encontrar mecanismos ou conhecimento ou informação para ajudar essas pessoas que não estão 100% maduras em relação ao desenvolvimento do seu produto, do seu serviço, do seu negócio, e aquelas que já têm uma maturidade. Existe um ambiente de apoio de startups, de inovação, de negócios de impacto no Brasil muito grande, com várias organizações, Sebrae, Senac, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo apoiando esse empreendedorismo, Artemisia, Yunus, uma série de organizações já voltadas para isso, mas a grande maioria delas trabalha com gente que já tem um grau de maturidade e de estruturação bastante grande. Qual é o resultado disso? E a boa notícia: tá sobrando grana no pedaço. Tem nego querendo botar a mão no bolso e dar dinheiro para novos negócios, para novos modelos. Então, pera um pouquinho, Antônio, não entendi. Você tem um monte de empreendedor, esses empreendedores estão movimentando o Brasil, estão gerando emprego, estão gerando riqueza, estão movimentando a economia, trabalham no serviço, no comércio, na indústria. Tem uns caras que são mais malucos ainda e foram atrás de resolver impactos e problemas sociais, econômicos. Os caras estão precisando de grana e a grana não chega. Por que essa conta não fecha? Não fecha porque os investidores buscam empreendedores que tenham uma boa formação e dedicação ao seu negócio, onde eles consigam entender que as chances de faturar e do negócio dar certo sejam melhores, que os riscos sejam menores e que essas soluções sejam estruturadas e já tenham sido testadas de alguma maneira. Mas principalmente a questão de desenvolvimento de uma estratégia de gestão e de crescimento para poder garantir a entrega desse
dos resultados que o negócio se propõe e também da escala. Vocês lembram no primeiro programa eu estava falando da importância da velocidade e do impacto. Hoje em dia, com a velocidade e com a necessidade de solução, essa questão da escala, da replicação da escala, é extremamente importante. Ter um negócio próprio é um sonho de quase 35% dos brasileiros de entre 18 e 64 anos, segundo uma pesquisa chamada Global Entrepreneurship Monitor, ou seja, um monitoramento global de empreendedorismo, que foi realizado em parceria com o Sebrae. Ao contrário do que acontecia no passado, o sonho de ter o seu próprio negócio é a opção preferida de todo mundo. Aquela ideia de fazer carreira numa empresa, numa organização, é uma coisa que seduz só 20% da população. 4 em cada 10 brasileiros são donos de alguma empresa. E a grande maioria são pequenos negócios e são envolvidos na criação. Ou seja, o cara resolve montar o seu negócio, estruturar o seu negócio do jeito que pode, como conhece, e tocar isso para frente. A crise financeira do país fez com que esse processo alavancasse ainda mais. Esse é o maior índice de criação de negócios desde 2002, desde que começaram a registrar esse processo. Alguns desafios para esse sonho aí, alguns obstáculos para esse sonho. Primeiro, a legislação trabalhista, por causa dos custos, dos salários, que é apontada como desafio. A falta de crédito, como eu já coloquei, tanto em termos de taxas, que são muito altas, e prazos de pagamento bastante reduzidos. A burocracia para acessar essas taxas também são apontados como desafio. Por essas e outras razões, o Brasil ocupa o 122º lugar entre 186 países no ranking mundial de liberdade econômica e de empreendedorismo. Ou seja, a gente olhou 186 países e o Brasil está no lugar 122. Ele é enquadrado como um país que é predominantemente não livre do ponto de vista de empreendedorismo e de comércio. Para vocês terem uma ideia, só na América Latina eu vou dar 2 exemplos. O Chile está na 7ª posição e o México está na posição 62. Então eu não estou nem comparando com a Europa nem nada. Existem países na América Latina e o Chile, esse posicionamento dele é resultado de uma decisão estratégica do governo de fomentar o empreendedorismo, alavancar o empreendedorismo, criar mecanismos fiscais, tributários, de legislação, de contratação para acelerar esse processo, e tem feito isso de uma maneira muito, muito rápida dentro do contexto do Brasil. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora e voltamos para conversar com o Elvio. Até mais. Olá, Geeks! Bem-vindos ao Minuto dos Compulsivos na Rádio Geek, nossas pílulas semanais de empreendedorismo. Está pronto para a dica de hoje? Então vamos lá! Um fenômeno bastante curioso que aconteceu nos últimos 15 anos foi a formalização da economia. Há aproximadamente 15 anos nós tínhamos 70% da economia na informalidade. Esse empreendedor informal, ele não conseguiria, por exemplo, ter benefícios para ele, como seguro-saúde, aposentadoria e tal. Não conseguiria também conseguir um dinheiro em banco para o seu negócio crescer, bem como teria dificuldades para fazer qualquer tipo de interação com outras empresas, pois estava na informalidade. Após esses 15 anos, essa curva inverteu e hoje nós temos 70% dos empresários na formalidade, o que faz com que os negócios possam crescer mais e que eles possam ser vistos pelo governo e pelas entidades de fomento. Assim, eles têm mais condição de crescer, de se estruturar e garantir que o seu negócio se perpetue ao longo do tempo. A formalização e a capacitação são 2 grandes vetores para que qualquer empreendedor siga em frente. E esse foi o Minuto dos Compulsivos na Rádio Geek. Se você tem alguma dúvida sobre empreendedorismo, pode enviar uma mensagem de texto ou de áudio para o WhatsApp da Rádio Geek,
97313-6617. O código de área é 11, hein? Eu sou Alessandro Saad e a gente se encontra na semana que vem. Anime Night Cinemark. A Cinemark apresenta uma temporada de animes nas telonas, a Anime Night Cinemark. E seguindo a programação especial que só a Cinemark faz pra você, mais uma animação baseada em aclamados mangás. Luzes no Céu Fireworks. A animação japonesa conta a história de 2 amigos adolescentes que disputam o amor de uma colega de classe. Dia 20 de março, às 19h30, em única apresentação. Os ingressos podem ser adquiridos no site da rede, cinemark.com.br ou nas bilheterias dos cinemas. Ingressos a partir de R$15. Clientes que possuem o cartão Cinemark Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso. Confira no site da Cinemark os valores e cinemas participantes. E para os ouvintes da Rádio Geek que acompanham os programas Anime Station e News Games, fiquem ligados na nossa programação para saber como garantir o seu ingresso de graça. É mais que cinema, é Cinemark. Olá, pessoal, aqui é Amanda Resnor, apresentadora do Criador de Mundos, ao lado de Oscar Nestares, e nós temos um encontro muito especial toda quinta-feira às 18 horas para conversar sobre criação literária, criação de personagens, criação de mundos. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek, não desliga não, viu, meu? Fala, rapaziada! Estamos de volta com o programa Ideia de Impacto. Hoje falando sobre educação financeira com o Elvio Fernandes, fundador do Doutor Orçamento. Tudo bem, Elvio? Tudo bem, Antônio? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina. Bom, vamos começar do começo, como eu sou um rapaz muito bem educado. Queria que você se apresentasse, contasse um pouco quem é você. Antes da gente começar a contar um pouco a história do Doutor Orçamento e falar sobre educação financeira e os desafios e prazeres deste tema aqui no Brasil. Muito bom. Eu sou formado em administração de empresas, mas antes da formação eu passei por todo o processo de empreendedorismo dentro de empresas e também desde os 14 anos trabalho, né? Em negócios pequenos que via grande oportunidade de fazer diferença, transformação, pequenas transformações que trazia resultado para a comunidade. E até um momento que eu vou para o mercado de trabalho, começo a trabalhar em diversas indústrias e me apaixonei por gestão financeira. A princípio eu entrei meio de paraquedas nessa área, que eu era desenhista, meu pai era um marceneiro de mão cheia e eu queria entrar nesse negócio com ele. E fui fazer desenho para entender como funcionava o bastidor de uma produção de marcenaria. E fiz isso 3 anos estudando, depois eu entendi com ele que nosso desafio era muito maior. Não era apenas saber desenhar ou saber fabricar. Tinha um aspecto de gestão que eu não estava preparado para assumir. E mais ou menos no ano de 1994 aconteceu essa história e tínhamos grandes empresas entrando no mercado moveleiro. E ali tinha uma concorrência impiedosa que faria com que o nosso patrimônio não fosse suficiente para nem começar o jogo. Então eu falei pro meu pai, vamos parar aqui, o senhor já está meio que tirando o pé, empedurando a chuteira e eu vou pro outro lado. E fui para uma empresa trabalhar como um assistente financeiro, né? E de lá já fazem 20 anos que eu atuo nessa área como planejamento financeiro e estratégico. E a grande sacada foi que eu odiava fazer números por números. Eu gostava de entender do que eu estava falando. E inúmeras vezes eu sentava do lado do gestor, primeiro para entender o que ele sabia fazer de fato, que era um especialista nos assuntos tecnologia, serviço de TV por assinatura, daí vai, cartão de crédito, mas eles tinham dificuldade de controlar o dinheiro que transitava na tua área de atuação. E eu, muito bem, fora da minha posição, inclusive, porque a minha posição era apenas gerar relatórios, entregar para a diretoria e segue o mundo. Mas eu fazia o trabalho contrário, eu sentava com ele, explicava como os números dele refletiam ele conseguia atingir a plenitude da atividade dele com o melhor
recurso e com melhor retorno para ele como gestor e para a companhia como lucro e dividendos para o acionista. Então, já fazia essa ponte entre quem coloca o dinheiro na empresa e a atividade dele, quanto é importante para que aquela meta, aquele objetivo estratégico fosse alcançado. Passei em bancos, passei em empresas de pagamentos de cartão, e todo esse processo foi construindo em mim até o momento que eu chego numa empresa e começo a identificar que a minha atividade ou eu viraria um controller ou eu viraria um business partner. E já estava virando uma commodity, porque nesse mercado começa a entrar pessoas mais jovens com uma formação muito mais extensa, com vivências internacionais e muito mais barato. Eu comecei a identificar que, na minha estratégia, que em pouco tempo eu seria uma commodity e perderia valor. E comecei a olhar para fora da organização, olhar o mercado. Olhei Sebrae, fui olhar outros players que cuidam de pequenos empresários. Identifiquei que tinha um mundo gigantesco de pequenos empresários e pessoas físicas que precisava desse trabalho que eu fazia de forma intuitiva, mas que eu entendi que poderia gerar valor. Neste processo de transição, eu saio da empresa, passo um ano estudando o mercado. Não fui estudar finanças, porque ali eu já era estudar mais o mesmo. Eu fui estudar comunicação, eu fui estudar sobre sentido e desejo na comunicação e na entrega de valor. Eu fui estudar mediação de conflitos. Por que, Elvio, fui estudar mediação de conflitos? Porque toda a relação de trabalho, ela é, por si só, conflituosa. E como achar os caminhos para que o principal aconteça, que é o negócio, eu precisava entender a cabeça das pessoas. Precisava entender a psicologia de cada um, sem ser um psicólogo. Então fui estudar sobre transmediação com a minha querida amiga Ani de Metzner. Um beijo, Ani. E eu entendi como que a gente tinha que se comportar e ouvir mais do que falar. Já tinha o desejo de ser consultor, só que o grande atributo do meu trabalho é ouvir mais do que falar. E achar o meio do caminho para que o próprio empreendedor ache o seu ritmo, ache o seu caminho e siga com o seu propósito. Bom, gente, além de tudo isso, ele toca instrumentos e toca jazz. No meio desse processo todo, como é que... Conta um pouco a história da criação, do surgimento do Dr. Orçamento, de onde saiu isso, por que você acabou criando o Dr. Orçamento e qual é o foco de atuação do Dr. Orçamento? Isso aconteceu num brainstorming que eu fiz com alguns amigos profissionais. Tava o Juliano, o Carlos Negrão nessa brincadeira. Era um momento muito complexo na minha carreira, que eu estava realmente tentando entender que caminho seguir. Eu tinha mapeado uma série de oportunidades, mas eu estava com dificuldade de achar o foco, né? E num momento de até tenso, conversando, dividindo ali, é importante, divida suas dores. Dali saem muito bons resultados. E surgiu essa palavra doutor orçamento. Eu falei, caramba, é exatamente isso, porque eu estou tratando, assim como o médico, de uma dor, de um conflito, de um problema, mas de uma forma muito mais amigável, mais empática. O que é empática? Eu me coloco no lugar do próximo. Então, é um trabalho de diagnóstico de uma situação, de um conflito, entendimento profundo daquela situação, e achar, não os remédios, mas os caminhos para que... e as alternativas para que o objetivo daquela pessoa seja alcançado. Olhando pessoa física, às vezes a pessoa física está com uma dívida e precisa se livrar dela. Como fazer? Primeiro, um trabalho de diagnóstico bem feito, olhando para os sonhos e objetivos da pessoa ou do empresário. Aí se faz o trabalho de orçamento em si, que é uma ferramenta poderosa de análise de como o dinheiro flui no comportamento da pessoa ou da empresa
E para atingir os sonhos e o objetivo estratégico, quando a gente fala de empresas, a poupança, ou seja, a proteção do dinheiro. Como alocar de forma correta o dinheiro para que ele não se perda por conta de falta de propósito. Né? A gente, no primeiro bloco, falou muito sobre o contexto dos micro e pequenos empresários. Hoje é o foco da nossa conversa, que não são poucos, mas ao mesmo tempo é o sonho da grande maioria dos empreendedores brasileiros, ou de famílias, ou de pessoas e amigos que decidem montar um negócio, por menor que seja, por pequeno que seja. Você fala do doutor orçamento, eu sempre falo muito da medicina preventiva, né? Então tem um aspecto quando tá com dor, a gente vai buscar um médico. Então quando tá com problema de questão de gestão, de finanças, vai buscar. Mas também tem um aspecto de prevenção, de como planejar isso. Uma coisa que eu sempre me perguntei, e eu acho curioso, é que o Brasil tem uma estrutura bastante grande de empresas, o Sebrae, por exemplo, para citar apenas um, que acabam formando ou ajudando a formar esses empreendedores, esses negócios. Mas na minha experiência, e eu queria também que você compartilhasse um pouco a sua, eu tenho a sensação que existe um pedaço desses empreendedores, um grupo de empreendedores que o Sebrae não chega, ou que eles não chegam ao Sebrae, só para citar um exemplo de uma escola ou outras escolas que têm aí um acesso aberto, potencialmente fácil para esses empreendedores. Como o doutor Orçamento trata de um aspecto de gestão, de finanças, você, no fundo, pela tua experiência, encontrou um nicho, um problema? O que você encontrou? Você me contou um pouco do doutor Orçamento como ideia, como conceito, como dizer, bom, e aí, eu quero ajudar essas pessoas. É o propósito do doutor Orçamento. É fazer o diagnóstico, seja ele preventivo ou não, e dizer, olha, querido, se você não fizer isto, não vai acontecer aquilo. É como o médico dizendo, você está com, né, vamos manter, pratique atividade física para que você evite problemas de saúde no futuro. Me fala um pouco sobre esse nicho. A gente conversou um pouco antes do programa, você fala muito do foco de microempresários, pequenos empresários. O que te deu o estalo? Por que você acha que é um nicho importante? Por que você acha que tem espaço, enfim? Apesar dessas outras estruturas que existem por aí. Obrigado pela pergunta. O que eu achei de lacuna nesse mercado, nesse segmento, é que não necessariamente as pessoas, elas precisam, mas elas não sabem, não têm a curiosidade de, por si só, buscar conhecimento dentro da plataforma do Sebrae ou de outras similares, Endeavor, enfim, que tem um monte de informação, um monte de ferramentas para se executar uma boa gestão de negócio. E tudo gratuita, né? Mas primeiro, a gente voltando um pouquinho lá na base escolar, a nossa educação ainda está muito pautada no século XX, no início do século XX, que era por correpetição. Se dava-se uma lição, repetia-se aquela lição, era feita uma prova, um retrato, a pessoa era aprovada ou reprovada, segue-se adiante. Isso continua até hoje. Com este modelo, salvo alguns poucos instituições de ensino, que não se trabalha com a curiosidade, com autoaprendizado, com a discussão de problemas reais. Isso faz com que essa criança evolui, cresce, precisa ser produtiva, às vezes ela não tem a formação intelectual ou escolar necessária para entrar numa grande empresa ou uma empresa média, mas ela empreende por necessidade, por subsistência. Só que ela ainda carrega esse estigma de não busca de conhecimento. Não é porque ela acha que ela sabe tudo, não, porque ela sabe o suficiente para subsistir, para sobreviver. E é nesse caminho, que é um trabalho de formiguinha, que o Doutor Orçamento vem trabalhando. É pegar esse empreendedor, sentar com ele à mesa, entender o negócio dele, saber
conhecer o que ele melhor sabe fazer, propor formas de trabalho alternativas ao que ele sabe, trazendo todo o know-how adquirido em grandes empresas, médias empresas e escolas, e fazendo com que ele teste este modelo, aproveite desse conhecimento e faça o negócio dele mudar de patamar, né? Tem alguns cases maravilhosos com profissionais liberais, com pequenos empreendedores, aquele empreendedor que vende salgado na frente de um colégio, que tem dificuldade de calcular precificação, né? Fala assim, vou colocar o preço que o meu vizinho põe, mas esse preço garante que você vai ter um salário, que você vai ter um lucro, que você vai pagar os seus funcionários, que vai conseguir comprar matéria-prima, que vai conseguir vender, sair para vender ou criar condição para colocar o seu produto na prateleira ou na estufa para vender para o consumidor? Como se relacionar com o seu consumidor? Isso também custa dinheiro. E eu traduzo todas essas nuances de um negócio e coloco os números na mesa para que ele, empreendedor, com essa nova visão, com essa nova forma de enxergar o negócio dele, tome as decisões mais adequadas, né? Tenho clientes que chegaram numa total falta de visão do negócio, só sabia... Ele só falava uma coisa: o meu produto é o melhor da minha região. E de fato era. Eu experimento os produtos, eu tomo para mim parte desse empreendedor, para eu conseguir defendê-lo, para conseguir... É o processo de empatia. E entendendo que esse produtor tem qualidade, aí eu começo a fazer um diagnóstico não só financeiro, mas como ele se comporta, como ele vive o negócio dele. Eu costumo defender que resultado financeiro é resultados de hábitos e comportamentos. Mas é uma empresa que você está falando. Sim, mas uma empresa é formada de pessoas. Lembra quando você fala do B2C? Uhum. B2C, na realidade, é Business to Consumer, em inglês. Vamos falar do popular brasileiro. É uma empresa que vende produtos e serviços para pessoas. Tem o B2B, o que é? É empresas que prestam serviços e vendem produtos para outras empresas. Assim, tem empresas que vendem para governo. E hoje, nós temos pessoas que vendem produtos e serviços para pessoas. Pessoas que têm ideias de impacto, que resolvem problemas de outras pessoas, de uma comunidade inteira. Isso a gente começa a criar essas sopas de letrinhas para conseguir ser mais palatável. Mas eu estou aqui explicando de forma bem didática o que é cada relação de comércio e serviço. Quando você comentou comigo do Doutor Orçamento, teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Você falou duas coisas. Antônio, eu não gosto de trabalhar com números por si só. Uhum. Acho finanças uma coisa meio chata no sentido do que as pessoas imaginam com finanças. Uhum. A pessoa fala finanças, para mim eu vejo uma planilha de Excel cheia de fórmulas, cheia de números, e tentando entender aquela lógica, né? E você falou, o Doutor Orçamento trabalha com um propósito, um sonho. A educação financeira começa com a visão de um sonho. Então, primeiro, o propósito do Doutor Orçamento é ampliar, disseminar, escalonar o conhecimento de educação financeira, não porque você tem, e me corrija se eu entendi errado, mas não porque você tem que entender finanças em uma planilha. Você precisa ter uma educação financeira porque você, com ela, será capaz de realizar o seu sonho. Exatamente. Que, no caso, como a gente hoje está falando de pequenas e grandes empresas, e a gente viu na primeira parte um monte de desafios de acesso a recursos, de como ampliar os negócios, passa justamente por uma falta de estruturação e uma falta de desconhecimento do que é essa gestão financeira. Você acha que esse é o grande diferencial seu? O Doutor Orçamento é para todo mundo, é para a Dona Maria que tem um cabeleireiro na Brasilândia, o seu Zé que vende cachorro-quente na frente da escola na Zona Oeste, ou o cara que trabalha no centro da cidade e herdou o comércio do pai e quer melhorar o negócio de alguma maneira e ampliar isso. Me conta um pouco essa história,
né? De quem são essas pequenas e microempresas que você tem trabalhado algum case, algum caso, ou causo, para ficar melhor ainda, para exemplificar, para deixar concreto essa história do potencial, do desejo do Doutor Orçamento. Exatamente. Só para quem nos ouve, educação financeira, vou falar aqui direto para a câmera, não é matemática, é uma ciência humana. Medimos comportamentos, hábitos, desejos e sonhos e eles se transformam em resultados. Matemática é uma ferramenta poderosa para decodificar comportamentos, sonhos em resultado financeiro. Todos nós, ou grande maioria, tem conta corrente. Se o nosso comportamento for de uma vida simples, guardando o que a gente ganha, gastando menos do que recebemos, o resultado na conta corrente no final vai ser mais dinheiro, mais poupança. Para a empresa, a mesma coisa. Tendo a sua receita, os seus gastos com funcionários, com matéria-prima, com a estrutura, água, luz, aluguel, for menor do que ela vende, resulta em mais dinheiro no caixa, resulta no lucro. Esse é a educação financeira. A planilha de orçamento é uma ferramenta de análise que, bem estruturada, que aí é o meu trabalho de ajudar o empreendedor a estruturar cada um no seu modelo, faz com que ele tenha, primeiro, noção, entendimento, compreensão de que o seu resultado, quer seja lucro, empate técnico ou prejuízo, que é resultado do teu negócio, do teu comércio, do teu mercado ou do teu próprio comportamento, da sua decisão. Isso é educação financeira. Ou seja, não é matemática, é ciência humana. Bom, esse tema é super importante, é tão importante que, e aí vai a surpresa do programa de hoje. A Ideia de Impacto e o Doutor Orçamento fecharam uma parceria. O Elvio vai estar semanalmente aqui num quadro especial, o Doutor Orçamento na Ideia de Impacto. Toda semana a gente vai conversar com ele sobre algum problema, algum desafio, alguma oportunidade sobre educação financeira. Para quem não nos acompanhou hoje, nesse programa ao vivo, vocês podem rever o programa e a programação da Rádio Geek no www.radiogeek.com.br. Podem acompanhar a Rádio Geek nas redes sociais, no @RádioGeekBR. Acompanhem a página do Facebook, @Ideia de Impacto. O site, para quem quiser entrar em contato, é ideiadeimpacto.com. E acompanhe o Doutor Orçamento no Doutor Orçamento no Insta e no Face. Nos vemos na próxima semana. Um abraço e obrigado, Elvio. Obrigado, Tchau, tchau.